Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e sejam muito bem-vindos a mais um Top 5. Hoje a gente traz para vocês 5 filmes tops da Amazon Prime Video. E já separa aí papel e caneta para sua lista, porque vão ser 5 filmes maravilhosos para você não deixar de ver e colocar na sua lista. Mas depois da vinheta, a gente vai trazer já direto essa lista, porque é muita resenha maneira pra gente falar. Solta a vinheta aí, Brunão! Mas já vamos logo falar desses 5 filmes maravilhosos pra você já ir colocando aí na sua lista, porque não foi nada fácil chegar nesses 5 filmes, porque a pré-lista foi uma lista imensa de tanto filme bom que a Prime traz pra gente. E eu vou te falar, se você ainda não assina a Prime, tá perdendo um excelente conteúdo, muito acervo de filmes e séries que eles trazem pra gente de forma muito top. E se você também ainda não é inscrito aqui no Séries em Série, não tá perdendo tempo. Vai lá se inscrever no nosso canal aqui, porque a gente toda semana traz muita dica de filmes e séries para você colocar aí na sua lista. Aproveita, já deixa o like aqui nesse vídeo, porque a gente foi pesquisar muito filme top para vocês. Mas não vamos perder mais tempo não. Vamos direto lá falar dessa lista com os 5 filmes mais tops que a gente trouxe para vocês hoje. Em quinto lugar, a gente traz o filme Dark Waters, O Preço da Verdade. O filme conta a história de Robert Billow, que é um advogado que ganhou muita notoriedade exatamente por defender casos em que tem grandes empresas que trabalham com produtos químicos. E a história conta que um fazendeiro acabou procurando o Billow exatamente para contar a história dele, em que ele traz que muitos gados da região estão morrendo de forma misteriosa por conta de um tipo de envenenamento. E toda essa história pode estar ligado exatamente a uma grande corporação que está jogando lixo tóxico dentro da água que é bebida por esse gado. O advogado, então, compra essa ideia e embarca numa luta muito forte atrás de toda a verdade, porque ele descobre, inclusive, que essa água não está somente envenenando os animais das regiões, mas também está envenenando os próprios seres humanos. Billow, então, começa a ir atrás de toda essa verdade numa luta ferrenha que vai acontecer direto nos tribunais contra essas empresas. Inclusive, um processo que durou muitos anos, até por conta do tamanho dessa repercussão de todo esse processo, e que ele vai levar a fio até o final para conseguir salvar a vida de todas as pessoas da região. Só que esses processos vão colocar em xeque a família do Billow, como também a própria carreira e a vida dele como advogado. Esse filmaço conta com um elenco de muito respeito. Eu vou te falar que Mark Ruffalo tira onda ali como advogado, resolvendo as questões, até porque se trata de um filme que traz uma história baseada em fatos reais. E eu vou te falar que esse filmaço conta também com todo o charme, toda a interpretação de Anne Hathaway, que tira onda na interpretação da mulher ali do Billow, arrebentando, inclusive, com as questões de família que esse filme traz pra gente. Uma história que não pode ficar de fora da sua lista de forma alguma, por conta de toda a repercussão que trouxe nesse caso, inclusive, o caso da história desse filme, se você jogar no Google lá como Teflon, a Batalha do Teflon, realmente vai aparecer Teflon com a Dupont e toda a história que foi uma história real que aconteceu lá no passado. Um filme que traz uma realidade pra gente, que a gente não tem muita noção do que aconteceu, mas que mexeu com todo o mundo. Ou seja, produtos químicos que podem ter assolado a vida de muitos humanos. 99% dos humanos têm a substância química no corpo depois dessas descobertas. O filmaço não pode ficar de fora da sua lista.
Em quarto lugar, a gente traz um filmaço vencedor de Oscar. A gente tá falando de O Som do Silêncio. O filme traz a história de vida do baterista Ruben, que descobre que tá ficando surdo, que tá perdendo a audição dele. E para o músico que tá perdendo a audição, ali o Ruben como baterista ficando surdo, eu vou te falar que passar por uma situação dessa, de repente, para uma pessoa, tira o total sentido de vida dessa pessoa. E é exatamente isso que acontece na vida do Ruben. Até porque, além de baterista, a própria namorada dele é integrante da banda deles. E isso tudo começa a mexer muito com a cabeça desse baterista. O Ruben, então, acaba indo parar numa instituição própria para surdos. E é exatamente lá que ele conhece Joe, que dá um novo sentido na vida desse baterista por conta de todo o estudo e de toda a vivência ali com os surdos. Um filmaço que é aclamado por pública e crítica, um filme muito reconhecido, inclusive vencedor de 2 Oscars, Oscar de melhor som e de melhor edição. Eu vou te falar que O Som do Silêncio é um filme que traz uma história que pode ser uma história real de milhões de pessoas, porque a surdez é uma doença, na verdade é um estilo de vida, como traz o filme, que assola milhões de pessoas no mundo inteiro. Então por que o filme não pode trazer de forma emocionante essa história, inclusive com um drama muito bem retratado, muito bem roteirizado ali, e que com certeza não pode ficar de fora da sua lista. Então vai lá. Som do Silêncio, uma bela de uma dica para você já assistir hoje. Agora chegamos para falar do terceiro lugar. E eu trago para vocês um filme que me emocionou demais, mas que também me revoltou muito, principalmente por conta das questões raciais que são trazidas dentro desse enredo. Nós estamos falando de Green Book, o Guia, que vem ganhando a nossa medalha de bronze. É o nosso terceiro lugar. Filme também vencedor de alguns Oscars em 2019, incluindo o de melhor filme e de melhor ator coadjuvante. O filme conta a história de Dr. Don Shirley, que é um pianista afro-americano com muito talento e muito reconhecimento. Só que o ano é de 1962 e é exatamente esse o maior desafio de Don Shirley, que precisa tratar com toda a segregação racial, com todo o racismo que assola não só os Estados Unidos, mas muito forte o mundo inteiro. E é exatamente nesse momento, numa viagem através dos Estados Unidos para uma turnê, que Don Shirley conhece o seu motorista, que é um homem branco, descendente de italianos e que se torna um grande amigo dele. Ou seja, eles têm uma amizade bem improvável em relação a tudo que acontece nessa época nos Estados Unidos. Um filme forte que traz questões raciais e que traz uma história que assola não somente os Estados Unidos até os dias de hoje, mas também em muitos lugares no mundo inteiro. Questões raciais, questões de racismo precisam ser extinguidas o quanto antes da face da Terra. A gente não pode ainda, hoje, em pleno século XXI, tá falando de questões raciais, mesmo quando a gente fala de um filme lá de 1962. É um filme que vai te emocionar bastante por uma história forte, mas que também vai te revoltar muito por conta de cenas específicas que você vai ver. O próprio nome do Green Book, que é um livro que existia na época, era um livro destinado para homens negros, para eles saberem por onde que eles podem andar nos Estados Unidos. Olha, uma história muito forte, vale a pena assistir, pode botar na sua lista, porque traz uma história bem bacana em relação à vida e à amizade, mas que vai te revoltar em muitos momentos. Com certeza, um belo de um debate pra gente trazer aqui. Em segundo lugar, a gente traz mais um filmaço. Estamos falando de Entre Facas e Segredos, um filme de investigação policial. Entre Facas e Segredos traz uma história que vai te fazer pensar bastante. Você vai se tornar um belo de um investigador de polícia para tentar solucionar o crime que essa história traz para você. Mais um filmaço que traz um elenco de peso. A gente tá falando de Jamie Lee Curtis,
tá falando de Chris Evans, de Catherine Langford, fora outros nomes maravilhosos que estão dentro dessa trama. A história acompanha uma investigação policial por trás da morte de Harlan, que é um homem de 85 anos, escritor e com bastante dinheiro. Harlan foi encontrado morto dentro da sua própria mansão e naquele momento, todos os que estão dentro da sua casa passam a se tornar suspeitos desse crime. Um filme com uma história muito inteligente e que vai aflorar, sim, esse seu momento detetive e que vai fazer você investigar até o último segundo quem é o real assassino dentro dessa história. Um filme que com certeza não pode ficar de fora da sua lista, de forma alguma. Agora sim, chegamos no nosso primeiro lugar. Hoje, né, o nosso primeiro lugar deste momento, já que a cada dia novos filmes são lançados lá na Prime, que faz com que essa lista possa mudar em breve. Mas nunca esses 5 filmes deixarão de ser dicas excelentes para você botar na sua lista. Então, o nosso grande campeão, a gente traz um drama maravilhoso com uma história muito forte. A gente está falando de A 5 Passos de Você. O filme conta a história de 2 adolescentes que sofrem de fibrose cística. E para esses adolescentes se manterem saudáveis, eles precisam ficar a 5 passos de distância das pessoas. E embora eles tentem levar uma vida normal, os 2 adolescentes acabam se apaixonando no dia a dia ali dentro do hospital. Só que, com essa paixão avassaladora, eles vão ter que, a partir de agora, enfrentar todos os desafios que a doença impõe para eles. Bom, eu não levei muita fé nessa sinopse, não. Achei até uma história bem interessante de sinopse, mas pensei que é mais um clichê, romance. E aí fui assistir, principalmente por conta do público que gostou muito da história. Então o que me chamou mais atenção foi por que esse filme em si faz com que o público curta bastante ele. E eu vou te falar que no momento que eu fui assistir, realmente o filme é hipnotizante por conta de todo esse enredo. Então sim, existe toda uma história muito forte por trás desse enredo que é muito bem encaixado. Não é somente um romance adolescente que está se formando ali para você. Ele traz também todo um drama que vai te prender, vai te deixar hipnotizado por conta de toda a doença que está ali por trás. Então tudo isso, de forma muito bem encaixada, vai fazer com que você queira chegar do início ao fim desse filme e entender o que vai acontecer. E eu vou te falar que quando você chega no final desse filme, mesmo você sabendo ali que não é uma história que vai te trazer um final feliz, mas eu vou te falar que traz um final que é extremamente surpreendente e emocionante. Eu te confesso que eu assisti diversos filmes nos últimos anos aí, muitos filmes mesmo, e poucos deles me emocionaram tão forte como A 5 Passos de Vocês. Sim, uma história que me fez chorar. Uma história que traz à tona toda a dificuldade, todos os limites que uma doença pode impor para dois adolescentes. Duas pessoas que estão ali vivendo pela primeira vez um romance. E sim, é de emocionar. É uma história que vai com o peito aberto, porque com certeza vai te emocionar e vai trazer muita coisa em relação à família para você colocar para frente. Uma história que não pode, um filme que não pode ficar de fora da sua lista, de forma alguma, pela beleza que traz essa história pra gente. E você? Qual o filme que você sentiu falta dentro dessa lista? Você gostou da nossa lista? Já assistiu algum desses filmes que a gente trouxe como dica para vocês? Escreve aqui nos comentários quais os filmes que vocês gostaram, que vocês sentiram vontade de assistir e quais aqueles que ficaram faltando nessa lista. A gente sabe que tem diversos filmes dentro da Prime que são muito tops que a gente poderia ter colocado aqui para vocês. Inclusive, a gente montou uma lista enorme de filmes que vamos colocar aqui para vocês na descrição desse vídeo, para que vocês não percam nenhum desses conteúdos. E aí depois vocês voltam dizendo, olha Vinícius,
desses 5 que você colocou aqui, ficou faltando mais filmes que poderiam ser melhores ou não do que esse. Vamos confabular bastante, trazer bastante ideia aqui pra gente colocar, para que todo mundo possa ter filmes completos para assistir da Prime. E se você ainda não é inscrito no Séries em Série, tá perdendo tempo. Vai lá, se inscreve logo, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Isso engaja a gente a trazer muito conteúdo bacana para vocês. Inclusive, um deles pode ser esse filme aqui, ó, ou essa série aqui, uma dica top que a gente já trouxe para vocês e que com certeza pode fazer parte da sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!